Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Giro Nordeste. Estamos em Salvador, na TVA Bahia. No programa de hoje, o nosso convidado é o sociólogo e escritor Gessé Souza, autor de mais de 30 publicações, entre elas o best-seller A Elite do Atraso. Ele acabou de lançar o livro Pobre de Direita, A Vingança dos Bastardos. Vamos falar sobre o cenário político, a opressão dos mais pobres e as desigualdades da sociedade brasileira. Eu sou o Juraci Santana, da TVA Bahia, e vão participar do Giro Nordeste em seus respectivos estados. Estela Mari Saldanha, da TV Universitária do Recife, em Pernambuco. Marcos Saldanha, da Rádio Timbira, no Maranhão. Ranieri Souza, da TV Universitária do Rio Grande do Norte. Thea Morel, da TV Ceará. Flávia Iqueda, da Empresa Paraibana de Comunicação. E Milena Duarte, da TV Aperipê, em Sergipe. Você também pode acompanhar o programa nas emissoras parceiras nos estados da região Nordeste. Também em 2 estados do Sudeste, no Espírito Santo pela TV Educativa e em São Paulo pela TVT. E claro, por nossas redes sociais. A nossa hashtag é Giro Nordeste e vamos começar a nossa rodada de perguntas aqui pela Bahia. Gessé, no seu livro Pobre de Direita, A Vingança dos Bastardos, você fala das estratégias de manipulação que levam pessoas pobres a votarem em candidatos que não defendem o interesse popular. As eleições mostraram que essas estratégias funcionaram. Diante disso, o que os pobres de direita, que são a maioria, então, no Brasil, pelo menos de acordo com os números, buscam? E o que a direita diz que os convence? Seja muito bem-vindo. Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Efetivamente, quando eu comecei a ler o livro, a fazer o livro, há 3 anos atrás, eu fui atrás de compreender melhor essa questão, né? Porque não é razoável a explicação que existe no senso comum, que, enfim, é uma burrice, o pessoal é gado, mínimo, etc. Isso não é razoável. Todos os seres humanos são inteligentes. A questão é o que é que faz com que eles obnubilem a própria inteligência, né? Essa que é a questão principal. Tem uma outra explicação que é mais acadêmica, que diz é pela filiação religiosa, o cara tem uma cabeça conservadora, como se ele tivesse nascido assim, o que é um absurdo também. E aí eu quis saber o que é que está por trás disso, né? E o que eu descobri, quer dizer, tanto estudando, né, quanto fazendo entrevistas e tudo, foi que ninguém explicou para esses pobres, e os pobres são 80% do nosso país, né? A classe média mínima, menos de 20% em qualquer lugar, e a elite real é uma meia dúzia, né? Enfim, alguns milhares, contando com as suas famílias, ou seja, e algo completamente invisibilizado, né? Porque a classe média acha que é elite e os pobres remediados que ganham de 2 e 5 salários mínimos acham que são classe média. E isso invisibiliza essa elite ainda mais. Isso foi, enfim, fruto daquela má propaganda do PT, negócio de nova classe média, né? Uma enorme bobagem, né? Que é uma mentira, né? As pessoas que estão, esses 80% que ganham ou entre 2 e 5 ou menos do que 2, perfazem, né? 80% da nossa população. E eu examinei o quê? Precisamente esse segmento superior das classes populares, né? Esse esquema de 3 classes aqui que eu tô descrevendo para vocês, ou seja, a terceira classe, a dos pobres remediados, e não nova classe média, obviamente, né? Que tem renda média no país pobre, você é pobre, né? Não tem acesso à educação de qualidade, não tem acesso à saúde de qualidade, não tem acesso à cultura, né? Ou seja, não tem acesso às benesses do mundo moderno, né? E muito especialmente acesso ao capital cultural. Se você não tem nada disso, você é humilhado. Essa é a questão principal, né? Você se sente humilhado 24 horas por dia, seja como as outras pessoas te olham de cima para baixo, seja como as instituições te recebem, você vai perceber essa humilhação. Quem é da classe média não tem a menor ideia disso, porque não sofre humilhação nenhuma, né? E os jornalistas, os intelectuais, são todos de classe média, né? No fundo, o que acontece aí é com a experiência de humilhação, né?
tem a ver com a ausência, ou seja, não é só humilhação, é uma humilhação não explicada. Ninguém explicou porque essas pessoas, depois do golpe de 2016, passaram a ficar mais pobres. Ninguém explicou isso. Zero. Ninguém. Como é que essas pessoas iriam saber? Entende? Não? Nem a esquerda, não houve mobilização nenhuma a partir disso. Não? Que é a grande questão. Você precisa explicar para essas pessoas que são pobres no país rico, porque elas são quem as fazem e o que as faz ser pobres e humilhadas. No país que a gente sabe que é rico, foi há pouco tempo atrás a sexta maior economia do mundo, e essas pessoas estavam ganhando 70% a mais de salário real dos seus salários. Né? A nossa imprensa privatizada não conta, ela está a serviço exatamente do inimigo do povo, que é exatamente a Faria Lima. Né? Os bancos que os bancos fazem assaltar a população e deixá-la pobre. Mas ninguém nunca explicou isso para os pobres. Então ele tem uma raiva, porque ele foi humilhado, está ganhando menos, não pode botar o filho mais na escola particular, não tem nenhum plano de futuro viável. Né? E ninguém explicou para ele por que isso aconteceu. Ninguém diz que esse pessoal, os bancos e quem está por trás dos bancos, roubam o futuro de 200 milhões. Ninguém nunca explicou isso. Né? Então o cara fica só com a raiva. Como ele não tem explicação, ele não vai para a indignação política, quando ele descobre quem é o seu inimigo. Né? Sem a indignação, ele permanece na raiva. E essa raiva ele vai ter que... Como não contra os de cima, ele vai direcionar ou contra ele próprio, que aí vai dar depressão, alcoolismo, etc., as doenças mais importantes das classes populares, e não por acaso. Né? Ou o que a extrema-direita e a religiosidade evangélica vai oferecer para ele de mão beijada, que é, não, tira essa faca envenenada do seu peito, camarada, eu vou salvar você. Você enfia essa, não no pessoal da Faria Lima, mas em alguém que é ainda mais frágil e vulnerável do que você. Aí pode ser mulher, pode ser o gay, mas é quase sempre o negro, como nós iremos ver. E esse receio de perder seu dinheiro me fez lembrar da história da taxação dos super ricos, né? Uma parcela considerável acredita que mesmo tendo ali um carrinho melhor, uma casinha, a classe média alta, que isso vai os atingir. Inclusive, eu estava vendo até uma pesquisa recente, num jornal online, a divisão, as pessoas eram a favor ou contra, 60 a 40. Aí a gente imagina que boa parte está dentro desse meio e também sem muita informação. Obrigado, nós seguimos com o nosso programa, temos mais perguntas. Vamos à participação de Estela Maris Saldanha, da TV Universitária do Recife, em Pernambuco. Estela, contigo. Olá, prazer enorme estar aqui de novo com vocês. Grata pelo convite para participar dessa entrevista com Gessé Souza. Gessé, você é graduado em Direito, mestre em Sociologia, doutor também em Sociologia, pós-doutor em Psicanálise e Filosofia. Qual dessas áreas do conhecimento te deu ferramentas para pesquisar, entender e problematizar o fenômeno do pobre de direita no Brasil? São todas essas, todas essas áreas juntas, no fundo, né? Tanto a sociologia, e foi muito importante para mim fazer num país como a Alemanha, porque eu pude ter acesso a uma sociologia que é, desde o início, filosófica, o que ela não é nos outros lugares, em nenhum dos outros lugares, né? E isso me fez o quê? Isso me fez e que eu, enfim, aprofundei depois no pós-doutorado, quer dizer, a psicanálise também é muito importante aí, porque você aprende que os seres humanos, né, quer dizer, normalmente estão lidando com as suas fantasias e não com a realidade, né? Então, a gente precisa chegar nessa realidade, que não é manifesta, ela é latente. É exatamente como a sociedade funciona também. Né? E a filosofia foi muito importante para mim, Estela, porque a questão, assim, por exemplo, quando alguém diz, né, e tal, isso é
isso é, como chama, isso tem a ver com o interesse econômico, e o cara é burro, não consegue perceber qual é o interesse econômico dele, etc. Entende? Quer dizer, na filosofia, quem explica isso, né, de um modo como eu acho razoável, né? Entende? Quer dizer, Hobbes é o grande filósofo que vai dizer que a economia, os interesses econômicos, então ele vai chamar de instinto de preservação, é o elemento fundamental, o último e o mais importante para o comportamento humano. Que é isso que importa saber. Né? Qual é o elemento último? Porque o último é o mais importante, ele vai hierarquizar todos os outros. Ele tem que montar um quadro coerente na nossa cabeça. Né? E essa articulação ela é necessária. Eu não concordo com a resposta do Hobbes, porque todas as ciências humanas e o senso comum está perpassado por esse erro. E eu concordo com Hegel, que é um grande filósofo alemão, que dizia exatamente que a moralidade é o elemento mais importante da vida social. Desde que a gente entenda que diabo é a moralidade, obviamente, né? Porque ela se dá de um modo inarticulado. Entende? Quer dizer, mas é a necessidade de a gente ser respeitado pelos outros, reconhecido socialmente, portanto, é a necessidade mais importante, como o ar para quem representa o ar para os nossos pulmões, sem o qual a gente não pode viver. Né? No fundo, dinheiro e poder são instrumentos. Né? E são instrumentos o quê? Para uma distinção positiva de quem tem poder e de quem tem dinheiro contra os que não têm. Isso é moral. Distinção social é moral. Tem nada a ver com economia. Né? Então, se a gente pensar um minuto, a gente vai ver que tudo aquilo que a gente chama de economia, no fundo, é um acordo moral. Né? Entende? Obviamente, a economia moderna tenta isolar isso e ficar em equações, números, para dar a impressão de que é neutra, técnica, etc, etc. Né? Mas isso é uma bobagem, se engana quem quer. Né? O móvel da ação humana é moral. Então, portanto, se a gente está tratando aqui com pessoas humilhadas, né? Entendeu? Elas não estão nem aí para se você vai dar picanha, se você vai subir o salário dela, se o SUS vai ser melhor financiado, etc, etc. Né? Ela quer sair desse estado de humilhação o mais rápido possível. E quem der uma boia de salvação para essas pessoas, as tem na mão. Muito obrigado. Nós seguimos com o nosso programa. Temos mais questionamentos, mais participação. Seguimos agora para falar com o Marcos Saldanha, da Rádio Timbira, no Maranhão. Querido Jura, nossa querida bancada arretada e nosso convidado, recebam todos um abraço caloroso aqui de São Luís do Maranhão. Ô, Jacé, uma pergunta de historiador para você, tá? Um historiador fazendo uma pergunta para você num viés histórico. Tem uma charge do Edu Oliveira que eu conheci pelo Putz Grila. Essa charge descreve um cowboy americanizado montado num trabalhador brasileiro. O brasileiro pergunta: para onde, patrãozinho? E o cowboy responde: para o passado. A minha pergunta para você é em relação a essa categoria passado. Vivemos no passado, quer dizer, o país do futuro sequer, considerando escravidão e essas estruturas hierárquicas todas. Às vezes eu me pergunto isso, a gente sequer saiu do passado, quer dizer, sequer a gente vive um presente real, ou muito menos um futuro, ou de fato, quer dizer, que fala muito assim, estamos voltando ao passado. Estamos voltando ou nunca saímos dele? Como é que você entende essas categorias de tempo, considerando as relações que a gente tem, humanas, de trabalho, de exploração do trabalhador e do ser humano no Brasil, principalmente? Não, eu acho que houve uma regressão. Né? A categoria aí, eu acho, principal, né? É a gente perceber que existem processos de aprendizado. É isso que importa, não é o decorrer do tempo. É o que acontece no decorrer do tempo. Né? E o tempo guarda alguns processos de aprendizado. O Brasil fez um importante processo de aprendizado durante a ditadura militar, que foi o processo de redemocratização. Eu o vivi no dia a dia, né? Entendeu? Todas as minhas fases da vida. Então, eu senti isso muito perto. Tal. Quer dizer, imagino que alguns mais velhos aqui também.
né? Mas a Lava Jato veio para acabar com isso tudo, né? E como você bem disse, a Lava Jato foi um instrumento, é uma bomba, né? A Lava Jato é uma bomba atômica fabricada nos Estados Unidos para destruir o Brasil. Foi exatamente isso que aconteceu, né? Entende? Quer dizer, obviamente com o apoio da nossa imprensa canalha, né? Da nossa elite, que coisa. Opa, agora a gente vai ter uma série de indústrias, de empresas estatais para vender e encher o bolso, do modo como o Tarcísio faz, como ele fez com a Sabesp, um deságio de 2 bilhões. Imagina, ninguém chama isso de corrupção. A imprensa não chama isso de corrupção, percebe? Né? Então, a Lava Jato destruiu esse processo de aprendizado. Né? É a Lava Jato que está, né, foi a parteira de Bolsonaro e da extrema-direita, de toda essa desilusão com a política. Né? E foi montado porque os Estados Unidos não queriam que o Brasil fosse uma potência regional. Né? Isso nunca foi admitido. O sul do nosso planeta é para ser pobre, exportador de matéria-prima. É assim que os Estados Unidos fazem. Né? E tem a ajuda da nossa elite, né? Para isso. Né? Entendeu? Então, porque o país estava com a Petrobras entre as 10 maiores empresas, Odebrecht com pontes e construções no mundo inteiro, o país descobrindo novas fontes de petróleo, etc. Né? Estava tudo se encaminhando para um novo país. Como eu disse antes, já tinha se tornado a 6ª maior economia do mundo. Os Estados Unidos não querem isso. Né? Nós somos um povo de escravos, né? Que ainda assim o povo brasileiro ama os seus algozes, como o escravo ama o seu senhor. Né? E a Lava Jato, então, nos volta para quê? Pelo menos para trás do processo de aprendizado que aconteceu na redemocratização. Né? Eu acho que se a gente vê a história como um processo de aprendizado e de regressões, ele passa a ser, né, um tempo com uma densidade outra e não apenas o passar do tempo enquanto tal. Então, eu acho que tem uma volta mesmo aí em jogo. Né? Muito obrigado. E a gente vai a um breve intervalo. O Giro Nordeste volta já com a participação do sociólogo e escritor Gessé Souza. Voltamos em instantes. Estamos de volta com o Giro Nordeste com a participação do sociólogo e escritor Gessé Souza. E vamos à pergunta de Ranieri Souza, da TV Universitária do Rio Grande do Norte. Ranieri, contigo. Olá a todos, colegas de bancada, Juraci, todos que nos acompanham, professor Gessé. Eu queria trazer aqui, professor, uma perspectiva com relação à religião, sobretudo a religião evangélica, porque quando a gente fala dos pobres de direita e nesse eleitorado também, muito disso está ligado a essa questão do crescimento também da religião evangélica no nosso país. Eu lhe pergunto, qual a relação efetivamente entre o pobre de direita e a religião evangélica? Eles são necessariamente o mesmo eleitor? Não são necessariamente o mesmo, mas a imensa maioria desses eleitores são evangélicos. Especialmente eu peguei 2 grandes grupos aí, que é o pobre, o branco pobre de São Paulo e do Sul. Isso é uma questão extremamente importante para o nordestino, né? Eu sou nordestino, potiguar, como você. Quer dizer, você tem um Brasil que é branco, pessoal. Isso eu achei incrível, porque a certa altura que eu estava fazendo o livro, eu nunca tinha visto alguém tocar nesse assunto. Ou seja, São Paulo e Sul é branco, 70% é branco. E de São Paulo para cima, no mapa, ou para baixo, dependendo da perspectiva, é mestiço e preto em 70%. No país racista como o nosso, isso é extremamente importante. Né? Nesse branco pobre, a questão do preconceito contra o nordestino é central. Né? Com outro grupo de pessoas que eu fui, e que tem a ver não com preconceito regional, pessoal, porque preconceito regional não existe. Né? É uma loucura você achar que você vai odiar alguém que nasceu em outra latitude do que a sua. Não cabe na cabeça de ninguém isso. Né? É porque, como o racismo racial aqui é reprimido, ele tem que se manifestar por máscaras. O preconceito regional é uma dessas máscaras, não é a única, nem é sequer a mais importante, mas é uma máscara importante. Né? E
E o preconceito contra o Nordeste, portanto, não é porque a região tem as praias mais bonitas desse país, né? Tem a ver com o fato de que 80% da população nordestina, como eu próprio, ou é mestiço ou preto, né? 80%, né? E tal. Tem muito pardo nordestino que se vê como branco, mas isso é problema dele, né? 80% eu conheço bem, morei aí décadas, né? Entende? E a maior parte é mistura de índio e negro e tal. Ou seja, é um preconceito racial, portanto. É racismo do sul de São Paulo contra o Nordeste, né? Percebe? Como a gente vai ver o racismo, né? E depois que ele foi, digamos assim, interditado na esfera pública pela obra de Getúlio Vargas, o que é bom, embora não extinguiu o racismo, mas o tornou cordial, você não pode expressá-lo. Aí, a partir daí, ele tem que ter sempre máscaras, né? Máscaras que vão aí moralizando o racista, entende? Né? Por exemplo, quer dizer, aí você diz, o bandido, a polícia tem que matar bandido, etc. Só que você já equalizou bandido e preto. Então, quem morre é o preto. Todo mundo sabe que quem morre é o preto. Né? Todo mundo sabia intuitivamente que aquela arminha do Bolsonaro estava apontada para a cabeça de um jovem preto. Todo mundo nesse país sabia disso, né? Intuitivamente, que é a forma importante do conhecimento. Né? E aí o cara nem precisa dizer, não, eu quero matar preto, eu quero assassinar preto. Ele não precisa mais dizer isso. Vai dizer, não, eu não sou racista, sou defensor da moralidade pública. Né? Eu quero que a segurança pública, ou seja, um valor moral, né, seja respeitado e, por conta disso, eu quero que matem os bandidos. Percebe isso? Aí você moraliza o racista. É uma máscara perfeita para quem é racista. Né? Quanto à sua pergunta sobre a religiosidade evangélica, eu me deparei com um outro grupo que eu estudei, que foi o negro evangélico, né? Na Baixada Fluminense. É uma coisa impressionante. Todos os carros que eu via com a cara do Bolsonaro atrás, e aí eu passava para ver quem estava dirigindo e era um negro, invariavelmente. Entende? O que é que a extrema-direita e a religiosidade evangélica oferece a esse negro? Porque a situação do negro ela é muito pior do que a do branco. É muito distinto, né? O branco pobre e o negro pobre evangélico. Porque o branco não precisa, ele se sente menos, porque ele é menos, segundo os critérios da nossa sociedade. Quem tem menos conhecimento, menos capital cultural, é menos, né? Esse é o ponto principal, né? E se sente humilhado porque não tem. Mas se ele for branco, ele é o menos gente. Ele sabe que ele é humano. O negro não. O negro tem que lutar contra a sua desumanidade o tempo inteiro. Né? Tem a polícia, que não é culpa da polícia, porque tem uma classe média branca que é assassina e racista, e uma elite que é assassina e racista que manda que a polícia execute e massacre pretos. Tá? A polícia só faz o que as classes do privilégio mandarem. Nesse país só acontece aquilo que a classe média branca e a elite querem que aconteça. Então é um assassinato dessas classes contra os negros e os pobres. Isso você pode matar essas pessoas, não vai ter comoção nenhuma. Né? A classe média branca vai aplaudir, é um bandido a menos, mas no fundo é um negro a menos. É isso que está sendo dito. Né? E aí, a religiosidade evangélica oferece para esse negro evangélico, né, diz assim, olha, deixa eu tirar aqui a sua cabeça de dentro dessa água, porque aí você não vai conseguir sequer respirar. Aí você tira um pouquinho só, entendeu? Ele permanece com o corpo inteiro na água. Você dá uma chance que ele respire. Diz assim, olha, você não é lixo. Tem um cara que é mais lixo ainda do que você. É o bandido, o cara que vai vender a trouxinha de maconha, quer dizer, entende? Aí o negro é instado a embranquecer. Embranquecer não é ficar com a pele branca. Embranquecer é adotar os valores do opressor, branco e rico, como se fosse seu. Né? E aí você tem, né, de novo, só essa discussão aí que a gente teve a partir da questão que a Estela formulou antes, é que a gente entende isso. Ou seja, entende? Você está dando aí um mínimo de reconhecimento social a esse cara. Né? Porque a nossa sociedade funciona como sistema de castas hindu, né? Que tem várias castas, né? Mas a casta que está embaixo é dos intocáveis. Você não pode tocar nelas, porque senão você
se contamina. E é ela que mexe com esgoto, fezes, etc., etc., que ninguém quer fazer. É exatamente o que acontece com os negros entre nós. Exatamente a mesma coisa. Né? E o grande milagre de que a Índia tem aí, esteja aí quase 3.000 anos de cultura com pouquíssimas modificações, é porque esse esquema é extremamente eficiente. Ele faz que não só as classes do privilégio se sintam superiores moralmente, antes de tudo, também economicamente, mas antes de tudo moralmente, mas também as classes intermediárias, ou seja, o pobre remediado, seja negro ou branco, ele é convidado, né, a participar daqueles que estão acima dessa gentinha, né? Entende? Que é lixo e tal. Ou seja, é o mesmo tipo de gente que era antes discriminada pelo racismo racial aberto. Né? Então, eu acho que a igreja, a religiosidade evangélica, oferece o espaço de embranquecimento para os negros. É isso que ela faz, com esse seu moralismo regressivo, etc., que implica, no fundo, sacrifício do intelecto, né? É um veneno e tal, né? Mas, ao mesmo tempo que ela dá para essa pessoa olha, você é gente, né? Entende? Você é negro, mas você é gente, porque você, né? Enfim, você detesta o roubo, etc. Você é um pobre honesto, um homem de bem. Obrigado, Gessé. E quero te convidar, você que nos acompanha, a mandar este conteúdo para seus contatos. Nós estamos disponíveis também no YouTube. Aproveite, mande o link para seus contatos para que outras pessoas tenham acesso ao programa. E você participe conosco, mande sua mensagem, diga o que tem achado do nosso programa, você de qualquer canto do Nordeste, do Brasil e do mundo. E temos mais perguntas. Quero chamar agora Thea Morel, da TV Ceará. Thea, contigo. Olá, gente. Olá, Gessé. Olá, bancada. Gessé, eu gostei muito quando você falou dessa questão do processo de aprendizado pelo qual a gente estava passando, porque na última eleição aqui em Fortaleza aconteceu um efeito muito louco, que foi uma divisão de praticamente 50% na sociedade. Literalmente, a gente teve uma eleição de um jovem de direita de 26 anos, jovem demais para muita gente. Você teve ali o candidato que ganhou do PT por apenas 11 mil votos no universo de 1.420.000 votos válidos. É muito pouco. Eu percebi que a gente teve um movimento aqui de muitas pessoas mais velhas, idosas realmente, aquela de cadeira de roda, de andador, que não precisariam ir votar e que foram votar e votaram nessa tentativa. A gente não sabe se é um voto pela esquerda, né, por esse PT, ou se foi um voto anti a juventude ali do projeto liberal, enfim. Mas me parece que essas pessoas passaram por um processo de aprendizado e perceberam que não queriam votar lá e por isso foram realmente às urnas. Eu queria que você falasse para mim, já que é um processo de educação, como é que a gente faz para retomar esse processo de aprendizado? Porque quando a gente fala de educação, a gente está falando de começar ali no pequenininho para formar uma pessoa diferente quando ela ficar mais velha. Isso demora muito tempo. Tem alguma solução que a gente consiga pensar ao curto prazo para retomar esse processo de aprendizado que você falou? Tem. E tem algo que iria ser muito rápido. Basta que a gente tivesse uma imprensa democrática, plural. Uma imprensa que não mentisse o tempo inteiro, 24 horas. Uma imprensa que não fosse uma fraude. Né? Uma imprensa que não fosse uma newsletter de banco, que é o que toda grande imprensa brasileira é. Né? Então, o principal culpado tem duas formas de você educar um povo. A educação, mas isso demora muito, mas enfim, mas isso muda um país também de um modo muito mais eficaz, no espaço de uma geração, em alguns casos, né? E o outro é da livre discussão na esfera pública, pessoal. Né? Democracia não é só votar, é o voto consciente. E você só vota consciente quando você tem uma opinião própria. E você só pode ter uma opinião própria se você está exposto a opiniões divergentes. Que jamais aconteceu na imprensa brasileira. Não aconteceu jamais em nenhuma televisão.
duas pessoas, né? Uma diz assim, não, o juro alto lá da Faria Lima é bom porque evita que o trabalhador tenha inflação. A gente está pensando no trabalhador. Todas as empresas dizem isso, todas as televisões dizem isso em uníssono, que é uma bobagem, né? Mas aí você diz, opa, irmão, né? Não é bem assim, né? Os juros são escorchantes, etc., porque é uma transferência de recursos que as pessoas não entendem como ela opera, mas que o trabalho de uma sociedade inteira está indo para a mão de uma meia dúzia. Ou ainda, né, existe uma dívida pública que nunca foi auditada, e uma dívida pública que não é auditada, qualquer imbecil sabe que ela está cheia de fraude, porque senão ela seria auditada, aumentaria a legitimidade dela. Se ela não é auditada, ela é roubo. Né? E esse roubo pega mais de 50% do nosso orçamento público. E esse dinheiro vai todo para a Faria Lima. Né? Então, se você explica ao povo isso, quem lhe roubou? Quem lhe roubou foi a elite, né? Que é uma elite de ladrões. Não é retórica, não. A elite rural é há 500 anos uma elite de assassino de poceiro e ladrão de terra. Esse terreno da Itália, correspondente à Itália, que queimou aqui há pouco tempo atrás, é terreno de grilhagem. Né? Isso acontece agora, não é de 500 anos atrás. Então, é uma elite, né, de assassinos e de ladrões. Quem rouba é a elite. É isso que o povo tem que saber. Né? E essa elite financeira é tão ruim quanto a outra, porque sequer produz alguma coisa. Não produz um parafuso, ela só rouba. Ela tem imprensa do seu lado, tem um banco central que é dele, tem um capacho como Lira no Congresso nacional, etc, etc. Tá? Se a gente acaba com isso, e aí, pela primeira vez em 100 anos, o brasileiro começa a ouvir alguma verdade sobre a sua condição, isso é revolucionário. Isso mudaria em 24 horas, não tem a menor dúvida. Muito obrigado. E pausa para o intervalo, a gente continua já já a entrevista com o sociólogo e escritor Gessé Souza. Voltamos em instantes. Estamos de volta com o Giro Nordeste com o sociólogo e escritor Gessé Souza. Agora é o momento de falar com Flávia Ikeda, da empresa paraibana de comunicação. Flávia, contigo. Olá colegas da bancada, olá Gessé, um prazer estar aqui com vocês. Gessé, minha pergunta, na verdade, é sobre uma questão que você tem falado bastante, que é esse embate um embate discursivo, ideológico, talvez, de uma esquerda tradicional, pautada em luta de classes, e essa esquerda que centrou as pautas nas causas identitárias. Né? Queria que você comentasse, então, como isso tem influência nesse cenário que você avalia agora, dessa população mais pobre que se voltou mais para a direita, que não encampou essas pautas identitárias tão fortemente, né? Usa, às vezes, até como uma maquiagem para suas argumentações, mas que realmente não faz parte das lutas quando a gente vê no legislativo, quando a gente vê as posturas deles até em aparições públicas. Tá. Não, eu acho que, quer dizer, no fundo isso causa uma confusão enorme, né? Porque as pessoas não sabem o que diabo é pauta identitária, não tem a menor ideia, né? Então, às vezes você está falando de coisas que são completamente distintas, né? E, no fundo, o que eu sou crítico aí, pessoal, não é, obviamente, que você tem que proteger e dar direitos a grupos oprimidos que foram desrespeitados. Óbvio que isso tem que ser feito. E o que eu sou contrário é a forma como isso se dá efetivamente no país. Ou seja, se dá por uma ocupação de cargos que homens brancos, etc., ocuparam antes. Isso não toca nem 1% das mulheres e nem 1% dos negros. Tem 99% das mulheres que continuam onde estão, né? Não vão para nenhum banco, não vão ser modelo, não vão ser repórteres na Rede Globo, nem coisa nenhuma. Né? Esse tipo de ideia que foi inventado pelo Partido Democrata Americano, depois do capitalismo financeiro, que deixa todo mundo pobre, com a tentativa de que, olha, nós somos agora o partido dos bancos, mas a gente tem que fazer de conta que a gente está emancipando alguma coisa. Aí você pega
Ah, não, é como se você já tivesse resolvido a questão distributiva entre pobres e ricos, agora você tem agora que dar as coisas para negros, mulheres, etc., que foram grupos, entende? Quer dizer, qual é a mentira aí? Qual é a mentira aí? É que é uma estratégia de ascensão individual. Você não combate a desigualdade com a ascensão individual. A ascensão individual dos membros mais talentosos das classes populares, inclusive de negros, o Brasil faz há 500 anos. Né? Esse identitarismo do Partido Democrata, o escravismo brasileiro faz há 500 anos, né? que é exatamente o processo de embranquecimento. Né? Os mulatos ou os negros mais talentosos são convidados a, né, partilhar dos valores de quem oprime, e aí eles são cooptados e recebidos, etc. Né? Então, esse é o ponto, percebe? Porque aí, se é uma sessão individual, o que o Banco Itaú, digamos, né, que vai dizer, olha aqui, 50% do meu pessoal é preto agora. Tá? Ou seja, eu sou um banco democrático. Tá? Esse negócio que dizem dos bancos é besteira. Banco é emancipação, é isso que essa propaganda quer dizer. Né? Agora, obviamente, o que está sendo dito para os 99,9% de negros que continuam morando a esgoto de céu aberto? Ó, amigão, olha aqui. Quem é esforçado, né, a gente premia. Mas aí você é preguiçoso, burro, não tem força de vontade, etc, etc. Né? É meritocrático, portanto. Né? Ou seja, não toca na questão da produção social do mérito individual. Né? E vai beneficiar necessariamente os negros que, comparativamente, pelo menos, tiveram mais estudo, ou seja, tiveram mais capital cultural e podem exercer certo tipo de emprego. Não é assim que essas leis têm que ser, entendeu? Se você quer ser feminista, né, faça uma lei para privilegiar mulheres pobres e pretas, porque 70% das mulheres pobres e pretas estão lá. Né? E aí você está, ao menos, ajudando 70% e não 0,01%. Percebe isso? Né? Isso não é negar a opressão, nem que você tem que proteger essas pessoas. É que você tem que ligar isso a questões universalistas e tal. Né? Ou você redime todo mundo, ou a ascensão individual não vai mudar coisa nenhuma e vai legitimar o sistema predatório e excludente como um todo, porque ele é meritocrático. É o discurso falacioso e hipócrita da meritocracia. Jessé, muito obrigado mais uma vez. Nós seguimos com o nosso programa, temos mais questionamentos, mais perguntas. Vamos agora à participação de Milena Duarte, da TV Aperipê, em Sergipe. Milena. Olá, Olá, Juracy, olá, Jessé. Olá a todos que estão na bancada, é sempre um prazer estar aqui. A minha pergunta dialoga muito com a pergunta da Thea, porque aqui em Aracaju a gente viu uma ascensão muito grande de partidos de direita, inclusive a candidata do PL, né? Foi campeã agora no segundo turno, com 56, se não me falha a memória, por cento dos votos. E a gente via muito as zonas mais periféricas da cidade com o adesivo da candidata e nas portas, nos carros. E isso me levantou uma reflexão muito grande sobre como o Nordeste, que já foi conhecido por ser um local que era majoritariamente, né, de esquerda, de ideologia mais de esquerda, tem mudado a forma de votar e de decidir quem serão seus prefeitos e seus vereadores. Aqui tiveram vereadores de direita também com uma votação bem significativa. E aí eu queria saber do senhor, o que é que o senhor acha que tem influenciado esses fatores de mudança em algumas capitais do Nordeste de fortalecer tanto esses partidos de direita? Eu acho que tem duas coisas aí. Primeiro, tem uma inoperância na comunicação da esquerda, do campo democrático, né? E tem uma ação renitente das igrejas evangélicas, ou seja, também no Nordeste. Né? E tal. Então, você tem aí porque as igrejas evangélicas, se há alguma coisa que as une, todas as denominações, por mais distintas que elas sejam, o que as une é o anti-esquerdismo dela. Ou seja,
né? Não perceber o mundo social como uma causalidade social, independente da religiosa, percebe? Você mistura as duas causas, né? Magicamente, etc. E você retira a inteligência das pessoas, né? E aí tem um dado que é muito importante, que é o quê? Você joga as pessoas na magia. Entendeu? Por que isso? Ora, né? Quer dizer, aí tem esse negócio das bets aí e tal, né? Quer dizer, os pobres pegam parte do Bolsa Família e investem em bets, as pessoas, como assim e tal? Ué, se você tivesse na posição dela, você faria exatamente a mesma coisa, né? Porque essa pessoa é pobre e não quer mais ser pobre, né? Ninguém que é pobre quer continuar sendo pobre. Né? O pobre tem sonho também, tem fantasias também. E a principal fantasia é não mais ser pobre. Né? Só que ele não tem meios racionais de articular isso no futuro. Ele não tem nenhum elemento mais. Né? Estão roubando o dinheiro dele todo, então ele paga, entende? Nem sabe como é roubado, etc, etc. Né? Entendeu? E aí, então, a única saída dele é mágica. Né? Que é exatamente o que a religiosidade evangélica, especialmente a neopentecostal, mas, de algum modo, todas elas acompanham isso, né? Da magia, ou seja, joga aqui tudo que você tiver na fogueira de Deus que você vai ter prosperidade. Entendeu? É a coisa do desesperado. A gente tem um povo de desesperados, humilhados, pobres e desesperados. É isso que o nosso povo é. E aí a gente tem que ter isso bem claro na cabeça para que a gente possa entender como ele se comporta do jeito como ele se comporta, né? E aí o que esse pessoal dá é essa sair como Pablo Marçal em São Paulo e tal, né? E tal, vamos não sei o quê, a prosperidade, eu vou lhe deixar rico, etc, etc. É o coach neopentecostal passado para a política, né? E é exatamente o discurso neopentecostal e pentecostal que está passando para a política agora e ganhando o coração de uma massa miserável. E vamos a mais uma pergunta daqui da Bahia. Gessé, no seu livro você fala também das estratégias das classes dominantes para o enfraquecimento dos sindicatos. É possível reverter esse quadro? E de que forma isso compromete os ganhos do trabalhador? Não, veja bem, o que foi que o golpe de Estado de 2016 fez? Ele enfraqueceu o executivo. Por que ele enfraqueceu o executivo? Porque é a única ligação de real poder e participação popular que o povo tem, né, na construção de projetos alternativos de nação. Por conta disso, ele foi manietado. Você tira o Banco Central já, né, do governo, negócio de Banco Central autônomo e tal, essa idiotice de Banco Central autônomo. Né? Autônomo de quem? Da soberania popular, independente dos bancos, é isso. Né? O Congresso foi dado bilhões e bilhões, etc., etc., para terem uma atuação mais proativa, etc. Né? Restringiram o nível de investimento do executivo a quase zero, então ele não pode fazer muita coisa. Né? É a situação atual. Mas também você não fez só isso. Você acabou com os sindicatos. Você acabou primeiro com os direitos dos trabalhadores, né? É exatamente isso que tinha um documento que rolava ali em 2015, que era Ponte para o Futuro. Foi que Michel Temer, né, levou para o seu governo. A ponte para o futuro é acabar com tudo que o PT criou, ou seja, diminuir o salário mínimo, né, achatar o salário da população, aumentando consequentemente a taxa de lucro dos empresários e acabando com os sindicatos, foi o que Michel Temer fez. Não? Ou seja, se você acaba com o sindicato, você acaba aquela última chama que tinha de esclarecimento do trabalhador. Se ele não tem mais o sindicato, ele vai se esclarecer como? Se toda informação é mediatizada, né? Vem de alguma mídia, etc. Esse é o aspecto. Obrigado, nós temos mais perguntas aqui no Giro Nordeste e vamos conversar mais uma vez com a Estela Mari Saldanha, da TV Universitária do Recife, em Pernambuco. Gessé, quais são os pontos de convergência, os pontos de encontro entre dois dos seus livros, A Elite do Atraso, salvo engano, publicado ali em 2019, e O Pobre de Direita,
que foi lançado este ano. E, além desses pontos de convergência, se você considera que eles existem, se a gente pega, de um lado, a elite do atraso, do outro, o pobre de direita, que país é este? Para onde ele vai? O livro o livro A Elite do Atraso foi feito em 2017. E depois disso eu ainda lancei o racismo, como o racismo criou o Brasil e tudo, que foi muito importante para mim também. Enfim, mas o tema do A Elite do Atraso foi o quê? Foi se contrapor à leitura hegemônica criada pelos grandes pensadores, digamos assim, que tiram onda, que são críticos sociais, mas que são, no fundo, conservadores, racistas, etc, etc. Foi isso que eu quis mostrar nesse livro. Né? E aí eu comecei desde o ano zero. Não tem nada a ver de corrupção, isso é coisa idiota. Falar de corrupção em Portugal na Idade Média e tal, que é o que esse pessoal fala e tal. Entende? O povo brasileiro acreditou nessa fraude, nessa bobagem. Né? Não existia corrupção na Idade Média, porque sequer existia a noção de bem público. Vai ser criada 500 anos mais tarde. Mas aí você usa o termo corrupção para que você crie uma herança maldita, né? Entendeu? Foi exatamente isso. E essa é a explicação dominante. Está em todas as universidades, em todos os lugares. Está na cabeça de todo mundo. E é uma fraude, percebe? Ou seja, ela tira a onda de que é uma crítica social, e não é. É a pior forma de legitimação, né, de uma elite, que é uma elite do saque, é uma elite do roubo, é uma elite de ladrão. Né? Pura e simplesmente são saqueadores. Né? Veja o que aconteceu com as lojas americanas. A gente vai ter que pagar aquilo, 40 bilhões. Entende? Não é o roubinho de negócio e tal, para parar, você dar uma mala ali de dinheiro, como deram para Temer, a Aécio. É claro que é deplorável a corrupção em todo lugar, inclusive na política. Né? Claro, né? Agora, a corrupção real é no mercado. Quem rouba é o grande empresário. Todos eles roubam. Todos eles, sem exceção, são ladrões. Né? É só ir atrás. Né? E aí você vai ter o quê? Quer dizer, o que repor essa coisa. A culpa não é do povo, você chama ele de corrupto. A culpa é de uma elite, né? Que é extremamente, enfim, excludente, menospreza o povo, né? Tem vergonha do povo, odeia o povo. Né? E o povo tem que aprender a odiar essa elite. Foi isso que eu quis fazer com esse livro, né? Instilar um saudável ódio do povo brasileiro a essa elite de canalhas que está aí há 500 anos. Né? Já o pobre de direita aí, foi uma reflexão depois desse instante. Né? Quer dizer, foi uma reflexão a partir, enfim, do rescaldo do golpe, da Lava Jato, das enormes transformações culturais que daí vieram, e eu não vejo uma coisa muito, muito, muito rósea para o nosso futuro, porque eu tive, por exemplo, não só no sul do país, mas na periferia de Rio e de São Paulo, né? E esse território está dominado, pessoal. Isso aqui é um grande evangelistão, né? Entende? Mistura religião e política. Não tem a menor ideia do que é um Estado laico. Entende? Eu perguntava a cada um deles, assim, você acredita na mistura entre religião e política? Eles disseram, não, as duas coisas não devem se misturar. A questão seguinte é, como deve ser a política, então? Aí vinha tudo, valores familiares e tal, não pode ter kit gay, não pode ter... Entendeu? Quer dizer, você sequer percebe que diabo é o que você está falando. Esse é o nível de desconhecimento, etc. Né? E as pessoas acham que esse tipo de moralidade regressiva, fundamentalista, medieval, deve ser, porque exatamente isso que a gente tinha explicado antes, é um bando de humilhados. Se você é humilhado, a moralidade vai ser tudo para você. É como você pode se contrapor àqueles que você inveja ou que você tem raiva, etc, etc. Né? É um pouco a coisa do ele não, lembra com o Bolsonaro? As mulheres da classe média foram às ruas fazer, daí as suas empregadas, né,
votaram ou um bando de indecente, não sei o que e tal. Agora, eu sou decente, eu sou mulher de Deus, para e tal, entendeu? Ou seja, você tirar isso dessa pessoa é você tirar tudo dela. É isso que eu gostaria que ficasse bem claro, entende? Não é dinheiro que as pessoas buscam. Não é dinheiro. Só um imbecil acha isso. Né? O que as pessoas procuram é reconhecimento e respeito. Foi o que essas mulheres tiveram naquela hora. Entende? E esse é o nosso povo. Né? Então, para manipular esse povo é fácil. Né? Porque ele é muito carente, ele é muito miserável, né? E não tem formas de se defender. Obrigado mais uma vez. O Giro Nordeste de hoje está terminando. Eu me despeço agradecendo a todos os colegas de bancada. Estela Mari Saldanha, da TV Universitária do Recife, em Pernambuco. Marcos Saldanha, da Rádio Timbira, no Maranhão. Ranieri Souza, da TV Universitária do Rio Grande do Norte. Thea Morel, da TV Ceará. Flávia Iqueda, da Empresa Paraibana de Comunicação. E Milena Duarte, da TV Aperipê, em Sergipe. Agradeço especialmente a presença do nosso convidado, o sociólogo e escritor Gessé Souza. Gessé, para terminar, deixe uma mensagem. Bem, eu gostaria de agradecer muitíssimo essa oportunidade aqui e o prazer de estar com jornalistas, né, que foram muito assertivos e inteligentes nas suas questões e que permitiu que a gente aprofundasse, né? Quer dizer, que a gente, enfim, discutisse alguns dos aspectos mais importantes da nossa situação política atual. Mas eu gostaria de deixar a indicação aqui para as pessoas da leitura desse livro, onde eu aprofundo cada uma desses temas que foram, enfim, apenas esboçados aqui. Né? Tem uma série de entrevistas com os negros evangélicos e com os brancos pobres de São Paulo e do Sul, né? Que é uma leitura, enfim, quer dizer, uma leitura que é interessante, eu acho, né? Modéstia à parte, que eu acho que quer dizer, que vai aprofundar o conhecimento público. E eu fiz esse livro para ele ser lido como uma forma de reflexão e de autodefesa de um povo que está sendo atacado. E a gente precisa compreender isso melhor. Tá certo. Muito obrigado pela participação. Uma honra tê-lo aqui conosco. Muito obrigado mais uma vez. E muito obrigado também ao público que assiste ao Giro Nordeste. A gente volta na semana que vem. Até lá.